Olá pessoal, eu me chamo Antônio Maurício, sou professor da Universidade Federal de Pelotas, lotado na Faculdade de Educação e trabalho com curso de Pedagogia. E quero agradecer ao Grupo PET da UFMT a oportunidade de vir conversar com vocês sobre resolução de problemas na educação infantil. Para tanto, apresentaremos algumas problematizações a partir desse tema, buscando estabelecer um diálogo, principalmente no intuito de suscitar novas expectativas, novas possibilidades para o trabalho de matemática na educação infantil. Quando falamos em resolução de problemas, a primeira questão que nos vem à cabeça é: por que trabalhar com resolução de problemas? A resolução de problemas tem se mostrado uma estratégia de ensino muito recorrente para as aulas de matemática e, em geral, na prática de professores. Atualmente, defende-se o ensino de matemática não apenas para resolver problemas, mas a partir da resolução de problemas, o que é, de certa forma, nas palavras de diversos educadores, dentre eles a professora Lourdes Onuchik, uma revolução metodológica. Agora, quando pensamos em resolução de problemas e educação infantil, será que as crianças, mesmo sem dominar a leitura e a escrita, que é característico da educação infantil, estarão aptas a trabalhar com resolução de problemas? Essa é uma questão que vem nos inquietando. Será adequado trabalhar com crianças tão pequenas a resolução de problemas? E a resposta é sim. Nós podemos e devemos trabalhar com as crianças desde cedo com a resolução de problemas, principalmente para que eles possam desenvolver a capacidade de raciocínio, seleção de informações, interpretação, busca de estratégias para resolver o problema na busca de uma resposta adequada, de modo que não tenham ainda aquelas formas já pré-estabelecidas para resolver um problema, o que nós vamos desenvolvendo ao longo da escolaridade. Se pensarmos na resolução de problemas, podemos logo nos remeter à Base Nacional Comum Curricular, que apresenta alguns objetivos que podemos enquadrar dentro da perspectiva da resolução de problemas. Trabalhar a interpretação de problemas nos leva à aprendizagem de levantar hipóteses, elaborar estratégias e checar resultados. Temos aí duas habilidades que vão direto aos campos de experiências da educação infantil. A primeira delas, do campo escuta, fala, pensamento e imaginação, nos diz que a criança deve expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita, de fotos, desenhos e outras formas de expressão, as quais iremos utilizar na resolução de problemas com as crianças da educação infantil. Além disso, no campo de experiência o eu, o outro e o nós, a habilidade número 3 nos diz que é necessário ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação, o que é facilmente desenvolvido a partir da resolução de problemas. Se pensarmos nas relações entre matemática e alfabetização, a relação que existe a partir da resolução de problemas com a matemática e com a alfabetização, ela fica de certa forma explícita. Nós podemos e devemos então trabalhar com problemas desde cedo, desde as crianças da educação infantil, para que além de aplicar o que eles já sabem, eles possam também produzir novos conhecimentos. São situações em que os alunos terão um momento para expor as ideias, escutar as ideias dos outros, formular e comunicar procedimentos de resolução, levantar hipóteses, confrontar, refutar e argumentar para validar o seu ponto de vista. Aprender com as tentativas e erros na relação com o outro, buscando informações que faltam, entre outras habilidades. Dessa forma, a criança passa a ser produtora de conhecimento e não apenas uma mera executora de atividades. A resolução de problemas dentro da perspectiva do ensino de matemática para crianças da educação infantil, portanto não alfabetizados, deve considerar o professor como um leitor. O professor será aquele que apresentará o texto em voz alta para as crianças, com alguns cuidados, dentre eles não dar destaques
aquilo que seria essencial para a resolução do problema. O professor deve procurar fazer a leitura da forma mais neutra possível, para que a criança exercite a busca das informações relevantes no problema. É importante que o professor faça perguntas, para que permita que as crianças se apropriem dos dados, da história e da problemática que está sendo apresentada. E a leitura deve ser retomada sempre que necessário, para que o professor possa contribuir com a memória e com a percepção das crianças a partir dos dados do problema. Na educação infantil, é importante abordar a resolução de problemas por meio de diversas interações. A leitura pelo professor, como já foi dito, mas também questionamentos que o professor pode e deve apresentar à turma. Dentre eles, qual é o assunto do problema? Quem pode contar o problema novamente, fazendo com que as crianças possam reapresentar aquele problema que foi lido pelo professor? Há alguma palavra desconhecida? É uma bela oportunidade para ampliação do vocabulário. Qual a pergunta do problema? Isso é fundamental, que as crianças possam identificar aquilo que estão procurando dentro da resolução do problema. De que forma podemos responder essa pergunta? E quais as informações que o problema nos traz, dentre outras questões que o professor julgar relevantes. Na educação infantil, a resolução de problemas pode se dar de formas muito variadas. A criança pode resolver por meio de dramatizações, vivenciando o problema como uma história, da manipulação de materiais concretos, como tangram, blocos lógicos, material dourado, do uso de jogos, de representações diversas, como desenhos, por exemplo, visto que as crianças possivelmente não terão domínio da escrita matemática. Segundo a professora Lourdes Onchik, a resolução de problemas é uma estratégia metodológica potente para o ensino de matemática. Ela está presente desde os PCNs, que indicam a resolução de problemas como ponto de partida da atividade matemática, e não comumente a escola utiliza como ponto de chegada, ou seja, aprendemos a resolver problemas para resolver problemas. Segundo a professora Lourdes, a perspectiva deve ser outra. Nós devemos aprender matemática resolvendo problemas. O aluno tanto aprenderá matemática para resolver problemas, quanto aprenderá matemática resolvendo problemas. A resolução de problemas tem se mostrado historicamente como um potente recurso para o ensino de matemática. O próprio conteúdo, a própria história da matemática se desenvolve a partir da resolução de problemas. Entretanto, o desenvolvimento da resolução de problemas na matemática precisa adquirir esta característica muito própria. Essa característica ou esse sentido preciso não se limita, como já foi dito, a aplicar o que se sabe, mas sim a construir novos conhecimentos a partir do desenvolvimento da resolução de problemas. Por este motivo, é mais uma justificativa para trabalhar a resolução de problemas desde muito cedo, desde a educação infantil, a partir da leitura do professor, da professora para as crianças, antes que essas crianças, que esses estudantes tenham soluções especialistas para resolver as situações problema. É importante destacar o cuidado que temos que ter no planejamento dessas situações problemas. Nós precisamos que sejam contextualizadas e que remetam ao conhecimento prévio das crianças, possibilitando a ampliação daquilo que já conhecem. A ampliação de estratégias no que se refere tanto à resolução de operações, que podem ser começadas de modo informal na educação infantil, até mesmo os princípios da notação numérica, entre formas de representação e comunicação. Vale também destacar que não se aprende matemática apenas resolvendo problemas, mas sim questionando, conversando, refletindo sobre a resolução de problemas. Para isso, cabe ao professor ou à professora conduzir o trabalho de um debate sobre a busca de estratégias, sobre a seleção de informações, sobre as formas com que as crianças pensam para resolver essa situação-problema. Para isso, uma estratégia possível é a construção do painel de soluções. O que vem a ser o painel de soluções? Nada mais é do que um espaço onde as diferentes estratégias e formas de resolver o problema possam ser apresentadas. Esse painel pode se dar tanto na forma escrita, como está aparecendo na tela, como também pela
conversa, pelo diálogo promovido entre as crianças e o professor. É preciso alguns cuidados. Nós falamos que é importante que as situações problemas sejam contextualizadas, ou seja, que elas tomem como ponto de partida situações reais e com sentido para o aluno. Entretanto, muitas vezes, nessa ânsia de contextualizar a situação problema, criamos situações extremamente artificiais e irreais. Alguns exemplos são apresentados. Primeiro, né, uma informação que temos no livro Explorando o Ensino, da coleção de matemática do ensino fundamental do MEC. Só nos problemas de matemática alguém comprará 60 melões e ninguém perguntará o que diabos tem de errado com essa pessoa. Ou seja, nós temos que tomar o cuidado com esse tipo de situação problema, que não fazem parte realmente de uma situação cotidiana das crianças. Um outro exemplo. Tia Maria tinha 25 melancias, comeu 18. Com quantas melancias tia Maria ficou? Esse tipo de problema comumente aparece em livros didáticos. E o professor, a professora, precisa ter a sensibilidade de fazer essa adaptação, ou até mesmo uma discussão crítica sobre essa situação problema. Nesse caso, ilustra-se que a criança responderia: não importa, acudam tia Maria, ela morreu e está passando mal. Ninguém em sua consciência come 18 melancias. Esses cuidados o professor e a professora precisam ter na resolução de problemas. Além disso, podemos destacar objetivos para trabalhar a resolução de problemas para além daqueles presentes na BNCC. Dentre os objetivos, podemos destacar que o aluno desenvolva habilidades como observar os seus próprios processos de compreensão, qual a forma que essa criança se apropria daquilo que está sendo apresentado na situação problema, identificar as alternativas antes de definir as escolhas para a resolução, verificar os resultados a cada etapa, refletir sobre as atividades que está realizando e fazer, como já foi dito, o uso de múltiplas representações, seja por uma linguagem mais corporal, que é fundamental na educação infantil, como a dramatização, seja por meio da representação pictórica, com o uso de desenhos. O que não podemos esquecer ao trabalhar com a resolução de problemas? Que os alunos precisam buscar diferentes maneiras de registrar as estratégias, como já foi dito, por exemplo, por meio de desenhos, e que essas possam ser discutidas, validadas e comparadas, o que nos leva novamente ao painel das soluções. As tarefas de resolução, tornamos a dizer, devem estar adequadas ao nível de desenvolvimento e conhecimento das crianças, porque o problema não pode ser um obstáculo à aprendizagem matemática. O conhecimento conceitual poderá se desenvolver no próprio processo de resolução de problemas. Algumas questões importantes de serem sempre retomadas quando falamos em resolução de problemas para crianças e para adultos ou mesmo estudantes de qualquer faixa etária. A resolução de problemas deve promover o diálogo, levar à representação, discussão das diferentes estratégias de resolução, a realização de atividades de sistematização das estratégias que foram discutidas e resolver problemas semelhantes, para que possamos buscar uma permanência das aprendizagens. Para tanto, é importante diversificar o tipo de problemas que trabalhamos. Dentre os tipos de problemas, podemos citar problemas convencionais versus problemas não convencionais. O que são problemas convencionais? São aqueles problemas curtos, com frases objetivas, com poucos dados, normalmente apresentados na ordem que o resolvedor precisa para chegar à solução do problema. Esses problemas comumente apresentam uma única solução. É importante que seja feito o trabalho também com os problemas convencionais. Mas mesmo com os problemas convencionais, o questionamento do professor é fundamental. A busca de outras possibilidades para sua resolução, como novas perguntas, como outros caminhos para resolver, como mudar a ordem dos dados ou suprimir ou acrescentar dados a um problema convencional, tornam esse tipo de problema mais desafiador e, consequentemente, interessante para as crianças. Um exemplo típico de um problema convencional é: Ricardo comprou 3 pacotes de figurinhas.
Cada pacote há 4 figurinhas. Quantas figurinhas Ricardo tem ao todo? É o tipo de problema que a criança pode, por exemplo, na educação infantil, resolver a partir da manipulação do objeto figurinhas ou de objeto que represente essas figurinhas, fazendo os agrupamentos e a contagem, né, chegando ao valor total, com a ajuda e auxílio do professor e o debate na turma. Entretanto, um outro problema não convencional, bastante semelhante a este, pode ser: isto é um cérebro. Cada vez que uma de suas cabeças está doendo, ele tem que tomar 4 comprimidos. Hoje, as suas 3 cabeças tiveram dor, mas o frasco já estava no fim e ficou faltando comprimidos para uma cabeça. Quantos comprimidos havia no frasco? Num primeiro momento, pode nos parecer um problema simples com uma única solução. Nós temos aí um animal fictício, né? Podemos relacionar com a literatura, com os vídeos, com a televisão, com Harry Potter, por exemplo. E esse animal fictício, ele então está com dor de cabeça e tem 3 cabeças e cada uma precisa de 4 comprimidos. É bastante semelhante ao problema das figurinhas. Entretanto, faltou comprimidos para uma cabeça. Bom, desta forma, a criança, ao resolver, pode usar diferentes estratégias, como, por exemplo, desenhos. A criança representa as 3 cabeças, indica que há comprimidos para 2 e chega ao total de 8. Uma outra forma de solução poderia ser, ainda por meio de desenhos, representando de forma conjunta com os algoritmos, com a escrita matemática, se a criança já tiver esse domínio, podendo usar para isso a multiplicação ou a adição, chegando novamente ao resultado 8. Também por desenho de tabelas ou ainda por textos, podem ser escritos ou orais. Entretanto, é importante que o professor ou a professora problematize que este problema poderá ter outras soluções, e isso é o que lhe caracteriza como um problema não convencional. No caso deste problema apresentar outras soluções, nós podemos problematizar o seguinte: faltaram comprimidos para uma cabeça, mas será que faltaram os 4 comprimidos? E se faltou apenas um comprimido? Isso significa que no frasco havia 4 comprimidos para uma cabeça, 4 para outra e 3 para outra. Ou 2, ou 1, ou nenhum. Então aí nós chegamos a outras possibilidades de respostas para este mesmo problema, o que lhe caracteriza então como um problema não convencional. Alguns tipos de problemas que nós podemos trabalhar com as crianças da educação infantil. Problemas sem solução, com mais de uma solução, de lógica, números e operações, espaço e forma ou ainda explorando a literatura. Esses são apenas alguns exemplos. Um problema sem solução é aquele problema que tem dados insuficientes para chegar à resposta. É importante que a criança compreenda que algumas situações poderão não ter uma solução imediata e, inclusive, serem provocadas a complementar os dados do problema, buscando a sua possível solução. Podemos pensar ainda que há problemas com várias soluções. Por exemplo, Pedro e o irmão ganharam 6 brinquedos. Quantos brinquedos Pedro ganhou? Nós podemos fazer a composição dos 6 brinquedos que os irmãos ganharam de diferentes formas. 2 brinquedos para um, 4 para o outro, 3 para cada, e isso pode facilmente ser desenvolvido com as crianças a partir da representação com o uso de objetos. Problemas de lógica, onde a criança tenha que fazer relações entre as informações. Por exemplo, Paulo, Luiz e Rubens estavam brincando. Luiz, o menino loiro, brincou sozinho. Paulo estava sem brinquedo. Descubra quem é cada menino. Esse é o tipo de problema que exigirá mais de uma leitura do professor. Se nós retomarmos os dados, Luiz, o menino loiro, pode ser o menino do meio ou o menino que está com a bola. Entretanto, Paulo estava sem brinquedo e quem está sem brinquedo é o menino do meio. Dessa forma, ele não pode ser Luiz. Descubra quem é cada menino. Então, se Luiz, o menino loiro, brincou sozinho e Paulo estava sem brinquedo, o menino do meio é Paulo. O menino que brincou sozinho, que é Luiz, é o menino que está com a bola. E sobra então para o menino que está com o carrinho ser o Rubens. Esse tipo de problema, que aqui se apresenta de forma semelhante, embora sejam voltados a segundo e terceiro ano, podem ser apresentados e problematizados com as crianças.
Problemas que envolvam números, né? E que sejam também problemas de lógica, como determinar a casa de Gustavo. A casa de Gustavo tem algumas características. Ela tem 2 andares, então a casa 13 e 17 já estão descartadas. A casa de Gustavo tem apenas uma porta na parte de baixo, então a casa 11, a casa 16 estão descartadas. E assim segue-se a resolução do problema até chegarmos à sua resposta, que é a casa 14. Ainda podemos trabalhar com problemas de espaço e forma, problemas de medidas. Também o trabalho a partir da literatura infantil. Por exemplo, aqui temos um livro, Quem Vai Ficar com o Pêssego. Esse livro conta a história de um pêssego que foi encontrado por alguns animais que decidem quem vai comê-lo e fazem diferentes comparações para decidir quem irá receber o prêmio. A criança pode ser convidada a participar da solução que os animais estão buscando para resolver quem irá comer o pêssego. E dessa forma, o professor novamente torna-se um leitor problematizador. Enfim, pessoal, essas são algumas questões provocativas a respeito da resolução de problemas nos anos iniciais. Ficam algumas sugestões de livros que podem contribuir com esse trabalho. Agradeço muito a oportunidade ao Grupo PET Educação da UFMT para essa conversa e fico à disposição para novos diálogos. Um abraço a todos.